queimar por ti. Meu coração queima por ti. Pai, nós te agradecemos por todo o teu amor. Nós te agradecemos pela tua boa vontade com a gente. Te agradecemos, Deus, porque tudo que nós somos, tudo que nós podemos ser, tudo que nós já fomos e tudo que ainda somos, Deus, realmente pertencem a Ti. Deus, nós te agradecemos por tamanho cuidado, por tamanho amor, tamanha bondade, tamanha misericórdia que nos alcançou. Nós não conseguiríamos por nós mesmos chegar até você. Nós não conseguiríamos por nós mesmos lutar para chegar em você. Mas o teu amor nos alcançou e quão grande é o teu amor. Deus, nessa noite nós oramos para que o Senhor nos batize com temor ao Senhor. Deus, nos faz temer a Tua palavra, nos faz temer os Teus preceitos, nos faz temer quem Você é. Deus, quebra de nós todo preceito, todo paradigma, onde nós somos senhores sobre nós, onde governamos a nós mesmos. Sejas Tu, Senhor, sobre nós. Sejas Tu, Senhor, sobre a nossa vida. Sejas Tu, Senhor, sobre as nossas escolhas. Deus, nós não sabemos andar. Nós não sabemos como reagir ou como ser, mas Você operando em nós nos dá vida. Então nós dependemos de Você. Deus, Espírito, nessa noite nos convença e nos converta em Você. Nessa noite toma as nossas contra-respostas, os nossos argumentos falidos, toda a nossa ideologia errada, todos os fragmentos que nós somos, e tudo aquilo que tenta duelar contra o Deus que criou todo o céu, toda a terra e todas as coisas que existem, e nos faz sentar e aprender de Ti. Pega toda a nossa individualidade e nos faz sentarmos e aprendermos de Ti. Deus, se nesses dias não estamos conseguindo viver sobre aquilo que Você é, nos faz, Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos faz voltar a Você. Nos chama de volta a Você. Nessa noite o nosso anseio, o nosso desejo é realmente nos importarmos com a Tua palavra e vermos a importância da Tua vida operando em nós. Deus, nós não precisamos de mais nada, porque Tu em tudo és suficiente. Em Teu nome nós Te adoramos, em Teu nome nós Te prestamos culto e rendemos nossas ações de graças. Em Teu nome dizemos que Tu és santo e entoado neste lugar. Em nome de Jesus. Boa noite. Podem tomar os seus lugares. Eu estava com saudade daqui. Eu agradeço por ver os rostinhos de vocês aqui. E gostaria de dizer que eu me sinto em família aqui. E isso para mim é a melhor parte de tudo. Bom, nessa noite eu gostaria de tentar desconstruir algumas ideias que a gente tem. E também, de alguma forma, construir algo que seja sólido para a nossa vida inteira. E eu acredito que isso a gente só vai conseguir se toda a nossa expectativa estiver em Deus. Se tudo que a gente buscar estiver contido na Sua palavra. Nada é em vão se está na palavra do Senhor. Nada é mentira se está na palavra do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente se encontra em lugares indesejáveis, em lugares difíceis, pelo simples fato de que nós não corremos para a verdade, nós não corremos para Cristo. E ao invés de corrermos para Cristo, nós corremos para as nossas próprias vontades,
para os nossos próprios desejos, para as nossas ambições, para os nossos ideais, os nossos sonhos, as minhas ideias, as minhas vontades, a minha vocação, e fugimos daquilo que fomos gerados para ser. Em Deus, nós temos uma esperança de vida eterna. Em Deus, nós temos uma esperança de realmente viver algo que tenha um fundamento real. Mas fora dele, tudo que tocarmos, tudo que desejarmos é fadado ao fracasso. Nós vamos falhar e nós vamos cair. E a ideia de Cristo não é que nós tenhamos que cair, porque na verdade na cruz ele nos reergueu de novo. A ideia de Cristo é nos manter firmados sobre a rocha que é Ele. A palavra de Deus vai nos falar a respeito de um Cristo. E sem a palavra de Deus, sem a palavra do Cristo, tudo que nós viermos a viver é sem fundamento, é banal, é desnecessário, é fútil, não é eterno. Então, tudo que a gente viver fora de Cristo vai nos trazer uma morte eterna, porque somente em Cristo há a vida e fora dele somente morte. Então, Cristo deseja nos tornar vivos e nos trazer vida enquanto nós caminhamos. A ideia é que muitas vezes a gente acha que na gente mesmo a gente vai encontrar vida. E esse é o nosso maior erro. Em nós mesmos nós só vamos achar maldade. Nossas boas ações são mentira. Nossa boa vontade é uma mentira. A nossa boa educação é uma mentira. E eu gostaria que a gente fosse lá em Isaías 64. Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como o impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de menstruação. Murchamos todos nós como folhas. Nossos erros levam-nos embora como o vento. Em algumas versões, vai estar um pouco mais leve esses trapos aí. Mas a realidade é que é isso. Nossos atos mais justos, mais bonitos, mais eficientes, mais educados, mais cheios de boa vontade, eles para Deus são sujeira. Então, por mais que a gente tente passar uma vida inteira tentando fazer algo bom, algo legal, algo razoável, algo bonito para Deus, no final das contas nós nunca vamos impressionar Deus. Nós nunca vamos conseguir fazer com que Deus dê um joinha para a gente. Porque tudo que a gente faz é de fato mal. Mesmo a nossa boa vontade, mesmo a nossa boa conduta, tudo isso é reflexo do Espírito operando em nós. Mas a nossa própria vontade é má. O problema é que a gente mente para a gente mesmo, dizendo que a gente é bom, dizendo que a gente consegue, dizendo que a gente foi salvo e que se eu me esforçar um pouquinho mais, eu consigo pagar a salvação de Cristo. Quando Deus ele fundamentou todas as coisas, no princípio de tudo, em Gênesis, Ele falou: eis que tudo é bom. Tudo que eu faço é bom, porque Ele é bom. Então não tem como de Deus vir algo mal, porque Ele é bom e tudo quanto Ele faz é bom. A ideia é que a gente compreenda que somente em Deus existe uma bondade. De que nada do que a gente possa fazer pode pagar o que Ele fez por nós. Mas também a ideia não é entender que o que a gente faz tanto importa a Deus. Não, a nossa salvação, ela é mostrada através dos nossos atos. Ou seja, a salvação em Cristo, quando sou salva por Cristo, as minhas atitudes elas mudam. Eu não sou mais uma pessoa ignorante, impaciente.
Eu não sou mais uma pessoa mentirosa, uma pessoa caluniadora. Eu não sou uma pessoa que é dada a exageros. Eu sou uma pessoa que tem domínio próprio e bom senso e carrego o fruto do Espírito. Então, quando eu sou salva por Ele, Ele me mostra resquícios de quem Ele é operando na minha vida. Mas que eu, por mim mesma, seria incapaz de viver. Vamos lá em Atos 17, 25. Vamos do 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele há, que é Senhor do céu e da terra, não habita em templos erigidos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe faltasse algo. Porque é Ele mesmo quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. Por mais que a nossa boa vontade faça com que a gente deseje agradar a Deus, Deus ele não necessita dos nossos favores. Deus é autossuficiente em tudo. Muitas vezes a gente acha que a nossa disposição em ajudar a Deus é uma coisa possível e na verdade não é possível. Deus não precisa ser ajudado. Deus não é homem para que precisa de auxílio humano. Deus é Senhor, construtor de todas as coisas, e é Ele quem dá o fôlego de vida a todos os seres viventes. Ou seja, Deus não precisa do nosso esforço, da nossa ajuda. Porém, entretanto, quando compreendemos o amor dele por nós, a nossa movimentação é em obediência. Nós nos movimentamos amando Ele novamente. E como que nós vamos amar a Deus? Na quarta passada, o pastor Rogério falou sobre o amor. E eu acho que a gente deve sempre voltar a esse lugar. De que nós precisamos amar o Senhor. Independente se tudo está bem, independente se tudo está mal. Independente se eu tenho colhido coisas ruins ou se eu tenho colhido coisas boas. Independente se a chuva bate forte lá fora ou se está tudo tranquilo. Eu preciso, por necessidade, amar ao Senhor. Porque sem Ele eu não consigo sobreviver. Mas um dia, Jesus estava conversando com os seus amigos. E eles perguntam como que eles podem então amar? E Jesus ele vai dizer: vocês me amarão quando amarem os meus mandamentos. E como é engraçado o quanto que a gente corre dos mandamentos de Deus. O quanto é engraçado a gente correndo contra aquilo que pode nos dar vida. A palavra de Deus existem as suas ordenanças, os seus mandamentos, a sua movimentação, e isso para nós é o que nos traz vida, porque esses mandamentos são a nossa segurança. Não roubar, não matar, não mentir, não trapacear. Tem vários mandamentos, e de Mateus 5 ao 7, Jesus vai dar coisas práticas para a gente, que fala a respeito do que Ele deseja que a gente faça. A questão é que todos os dias a gente precisa lutar contra nós mesmos para que Ele seja Senhor sobre nós. Se a nossa luta não for contra nós mesmos, contra a nossa cobiça, a nossa maldade, a nossa ignorância, a nossa falta de compreensão de que Ele é Senhor sobre nós, tudo que nós vamos fazer é nos atolarmos numa vida longe dEle. É como se a gente olhasse para Ele e dissesse: eu entendi a cruz,
Eu entendi o quanto te custou a cruz. Eu entendi que os pregos realmente doeram nas tuas mãos. Eu entendi que realmente tua cabeça foi ferida, teu peito foi rasgado, você bebeu vinagre em vez de água. Tudo isso te custou. Você levou todos os pecados do mundo, mas isso não me importa. É como se a gente olhasse para ele e falasse: tudo o que você fez, eu entendi, mas eu não me importo. É como se a gente pegasse todo o peso do amor de Cristo e lançasse para fora. Se isso não doer em nós como uma verdade, se isso não nos trouxer angústia pela maneira em que estamos vivendo, que Deus tenha muita misericórdia de nós. Que a gente possa ter ainda a misericórdia de poder retornar a Ele. De poder, ainda em tempo, reconhecer que tudo que Ele fez foi porque Ele realmente nos amou. Esses dias eu estava ensinando para as crianças a respeito de Adão e Deus. E o quanto é, às vezes, meio difícil a gente falar sobre Adão e Deus, porque parece que Deus foi mal com Adão. Mas, na verdade, Deus foi gentil com Adão. E Deus, Ele é gentil com a gente. É como se essa mão fosse Adão e essa mão fosse Deus. E Deus formou Adão para que Adão andasse junto com Deus. Mas, um certo dia, Adão olhou para tudo que Deus fez, para todas as coisas boas que ele desfrutava, para todas as coisas excelentes que ele podia viver. E Deus, eu não me importo com isso. Muito legal o que o Senhor fez, muito bacana, achei show, bem legal, mas eu não me importo. E Adão sumiu. Adão optou por sair da presença do Senhor. Adão optou por Deus ter que retirá-lo, ele, do jardim. Adão optou por uma vida sem Deus. A questão é que Deus olhou para toda a terra e viu toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua debilidade e resolveu, por amor e misericórdia, enviar aquele que poderia nos salvar. Adão criou um abismo entre Deus e o homem, mas Cristo criou um caminho, o qual Ele diz que Ele é o próprio caminho. E não tem como a gente chegar ao Pai, não tem como a gente alcançar esse lugar se não for por meio de Cristo. Se Cristo não se revelar a nós, ou se nós não optarmos por conhecê-lo, nós não chegaremos ao Pai. Nós permanecemos no mesmo abismo. E é como se a gente olhasse para tudo que Ele fez e dissesse: realmente, tudo que o Senhor faz é bom, mas eu não preciso disso. Às vezes a gente acaba fugindo de alguns versículos da Bíblia, e tem um versículo que fala que Deus recebe glória quando um justo é salvo. E contrapartida, Ele recebe glória quando um ímpio queima no inferno. A questão é que Deus sempre será glorificado. O que vai mudar é onde nós vamos glorificar Deus. Seja com Ele ou seja sem Ele. Deus não precisa da gente. E isso precisa ser uma realidade dentro de nós. Deus não precisa de nós. A sua misericórdia nos alcançou. A questão é que eu, estando em Deus ou estando fora dEle, Ele é glorificado. O problema é que eu posso acessar a vida glorificando a Ele, ou eu posso acessar a morte glorificando a Ele. Independente de tudo que eu fizer, de todas as coisas que eu fizer, de tudo que eu pensar, de tudo que eu agir, de tudo o que eu desejar, Deus permanece ganhando glória. A questão é que muitas vezes nós estamos indo para o abismo, dando glória a Deus, mas completamente longe dEle. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, e a sua palavra nos diz isso. Mas a sua palavra também nos diz que nós devemos
buscar conhecê-lo e permanecer nesse conhecimento. Então, às vezes a gente fica nessa entrelinha de que, será que eu estou entendendo tudo que está sendo dito por Deus? Será que aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, realmente é o que Deus está fazendo? A questão é que a gente precisa entender que a gente está num caminho. E perceber que eu sou ruim, eu sou miserável, eu sou fadada ao fracasso, eu sou má, eu falo mal dos outros, eu fofoco, eu invento coisas ruins, eu sou horrível. E às vezes até desejo fazer algo bom para alguém para ver qual é a recompensa que eu vou ganhar através do meu ato legal. E também eu preciso entender que, contrapartida, eu recebi misericórdia, eu sou perdoada, eu sou chamada de filha, eu sou co-herdeira com Cristo, eu pertenço a uma família. Eu fui encontrada. A questão é que se eu andar só nessa perna, achando que tudo que eu faço é mal, o que não é uma mentira, achando que eu mereço sim ir para o inferno, que eu mereço sim glorificar a Deus longe de Deus, porque eu sou má, eu vou viver uma vida medíocre, onde eu não encontro Deus. E se eu viver nesse lado de cá apenas, achando que a minha santidade, que por eu ser filha de Deus, eu consegui todas as coisas, e coitado daquele que não conhece Deus, e problema é de quem não conhece Deus, e que morra, e que vá para o inferno, eu viro um santarrão que vomito santidade, mas não conheço Deus. O que vai me tornar um miserável tanto quanto eu reconhecer que sou uma pecadora. Mas se eu andar com os dois pés, entendendo que eu sou uma pecadora, mas que eu recebi perdão, que eu não mereço um pai, mas eu ganhei um pai, eu vou encontrar Cristo. Porque eu sou má, mas Cristo me tornou justificado por seu sangue na cruz. Então, tudo que eu venho a fazer, tudo que eu desejo fazer, precisa ser levar até Cristo, para que Ele seja o centro. Se as minhas vontades, se as minhas cobiças, se os meus sonhos, os meus planos são mais importantes que Deus, eu preciso entender que eu não tenho parte com Ele no seu amor. A palavra de Deus vai dizer que nós só vamos amar a Deus se obedecermos e amarmos os seus mandamentos. Só que os seus mandamentos, eles não são automaticamente para nós. Não vai dizer nos mandamentos de Deus, tenha um bom recurso, tenha uma boa vida, seja feliz. Pelo contrário, os mandamentos de Deus, Mateus 5, 6 e 7, vai falar sobre morte. Vai falar, se um inimigo te bateu, cara, vira o outro lado. Se alguém falou mal de ti, não tem problema, perdoe. Isso fala sobre uma morte da nossa vontade. E essa morte, ela vai nos trazer a vida em Cristo. Então, amar os mandamentos de Deus automaticamente parece desfavorável. Parece meio contraditório. Poxa, ele falou mal de mim. Poxa, por que eu não posso? Sabe, por que eu tenho que ser sempre a boba? Porque aquele que nos justifica, aquele que nos dá a recompensa da justiça, é muito maior do que as minhas próprias vontades. É muito mais Senhor do que tudo que eu possa receber nessa terra. Por muito tempo a gente sempre tenta buscar um lugar para nós. Um lugar para as minhas vontades, um lugar que eu me sinta bem, um lugar que não vai me machucar, um lugar que não vai me trazer dano. E na verdade Cristo está nos levando para este lugar. Um lugar que a gente tenta fugir, que a gente tenta correr. Deus, Ele quer nos levar até aqueles que vão nos fazer mal. Para dizer, eu sou a bondade sobre você. A ideia de Cristo não é que a gente seja um justiceiro bacana.
A vontade de Deus é que a gente tome a nossa estaca de execução e siga Ele. Em Lucas vai dizer, algumas versões vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu ouvi uma vez uma historinha que falava sobre uma cruz, que a gente carregava a nossa cruz. Aí quando a gente passasse num abismo, a gente jogava a cruz e daí chegava até Deus. Mas isso não é verdade. A verdade é que a palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca de execução e então siga-me. O que é uma estaca de execução? É você mostrar publicamente que você não está disposto a viver, mas a morrer pelo outro. Que para que você tenha vida, seja necessário que eu morra, muito que bem. Eu morro. Para que você tenha vida, para que você encontre Cristo, eu aceito que você fale de mim. Para que você possa ver em mim uma morte física, mas o Espírito de Deus vivo sobre mim. A ideia é que a gente possa compreender a dimensão de um evangelho que não está dizendo que você é o ser humano mais importante da terra, mas um evangelho que diz que o Senhor é o centro de todas as coisas e que sem Ele tudo se torna vazio. Deus não precisa de nenhuma das tuas ações. Deus não precisa da tua faculdade. Deus não precisa do teu trabalho. Deus não precisa de mim no campo missionário. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Mas nós precisamos, como necessidade dentro de nós, tê-lo conosco. E se Deus está nas faculdades, eu vou estar também. E se Deus está em um campo missionário, eu vou estar também. E se Deus está em um beco, uma viela, num palácio, onde quer que esteja, eu preciso estar com esse Deus. Eu preciso que o meu coração tenha disponibilidade de me deixar ir para qualquer lugar, pela busca incansável, incessante, por conhecê-lo. O problema é que a gente vive uma vida como se a gente tivesse autonomia sobre nós. Nós não sabemos nos governar. E isso é uma graça de Deus. A gente não precisa saber, a gente precisa aprender a depender. O domínio próprio que o Espírito nos diz é a dependência que Ele nos domine. Que Ele altere todo o nosso caráter. Que Ele mude todas as nossas manipulações em uma realidade. Que a gente saiba se posicionar como aqueles que amam a Deus. Eu gostaria de ler um texto meio compridinho com vocês. Que vai estar em Mateus 10. Amém? Mateus 10, 5 vai falar sobre o momento em que Jesus reúne seus 12 amigos e comissiona eles para irem em vários lugares, dizendo, curem, expulsem demônios, profetizem, orem, façam os milagres acontecer. Jesus está dando uma ordem de comissão. Então vamos lá, Mateus 10, 5. E Yeshua enviou os 12 com as seguintes instruções. Não entrem no território dos Gorim, não entrem em qualquer cidade de Shorrom. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, proclamem essa mensagem. O reino do céu está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os afligidos por Tzarac, expulsem demônios. Vocês recebem de graça, portanto, deem sem pedir pagamento. Não levem dinheiro, nem cintos, nem ouro, prata ou cobre.
Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma roupa extra, nem sandálias, nem bordão. Deve-se dar ao trabalhador o que ele necessitar. Quando vocês chegarem a uma cidade ou a um povoado, procurem alguém digno e fiquem com ele até partir. Ao entrarem na casa de alguém, digam Shalom, Aleichem. Se a casa for digna, que a Shalom de vocês permaneça sobre ela. Se não for, que a Shalom retorne para você. Mas se as pessoas de uma casa ou de uma cidade não lhes derem boas-vindas, ou não ouvirem vocês, deixem o lugar e sacudam o pó dos seus pés. Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá mais tolerância para os habitantes de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Prestem atenção. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como cobras e inofensivas como pombas. Tenham cuidado, porque as pessoas os entregarão ao Sanedrim local e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles, e os gorrim. Mas quando os levarem a juízo, não se preocupem com o que dizer, ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que deve dizer. Porque não serão vocês quem falarão, mas o Espírito de seu Pai Celestial falará por intermédio de vocês. Um irmão entregará ao outro a morte, e um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas quem suportar até o fim será preservado do mal. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Um talmide não é maior que o seu rabi. Um escravo não é maior que o seu dono. É suficiente para o talmide ser como seu rabi e o escravo como seu dono. Se o chefe da casa for chamado Baal-zebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. O que eu lhes digo, na escuridão falem à luz. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma quanto o corpo, Gerimon. Não se vendem pardais por quase nada. 2 por um assiron? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Todo o cabelo da cabeça de vocês foi contado. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Quem me confessar na presença de outras pessoas também será confessado por mim na presença do meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas também será negado por mim na presença do meu Pai Celestial. Não suponham que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria família. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perderá. Mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, a achará. Quem não amar Deus, Jesus, acima de todas as coisas, não o encontrará. Jesus estava falando aos seus amigos, Jesus estava falando à multidão, Jesus estava instruindo e dizendo: quem amar mais qualquer outra pessoa, qualquer outro alguém mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo falou isso porque ele tinha a autoridade suprema para falar sobre isso. Ele era o filho do próprio amor, que negou a si mesmo e se entregou porque amou, simplesmente porque amou. Em Lucas 9, vai falar a mesma coisa, só que trazendo o retorno dos seus discípulos. O que aconteceu, o que foi feito, como funcionou. E vai ter várias coisas ali. E uma delas é que Jesus vai dizer: quem não negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz e não me seguir,
não é digno de mim, não vai chegar ao Pai. Que nessa noite a gente entenda o quanto a gente precisa negar a nós mesmos, negar as nossas ambições, a nossa boa vontade que parece ser legal, mas não é. E voltar a Cristo como pessoas dependentes dEle. Entendendo que a tua boa ação, a tua oferta, o teu dízimo, o teu sim para um chamado missionário, o jeito que você cuida da sua casa, a tua conduta, nada disso vai pagar o que Cristo fez. A nossa resposta a Cristo deve ser viver de uma forma digna de quem já conhece o que Ele fez. Paulo, em uma das cartas dele a Colossos, a carta a Colossos, a única, Colossenses, no capítulo 1 ele vai dizer: vivam de forma digna de quem conhece o Messias. E isso é para nós. Que a gente viva de uma forma digna de quem já provou da ressurreição de Cristo e que espera a volta dele para colocar o início de todas as coisas em ordem. Nosso maior anseio deve ser pela vinda de Cristo. Não há nada de bom aqui. Nosso anseio é que Ele retorne em glória, em honra e em força. Nós não caminhamos, não profetizamos, não cantamos, não ministramos, a não ser com o desejo de que Ele retorne sobre a terra. A nossa busca deve ser para que Ele encontre um lugar para repousar. Nós não vivemos o evangelho que desejamos e achamos legal. Nós devemos viver o evangelho que faz com que o retorno de Cristo seja logo, seja quando Ele quiser voltar, as coisas já estejam preparadas. Que a gente seja cooperadores para o retorno daquele que nós dizemos que amamos. Muitas vezes nós não queremos que Cristo venha, porque nós temos medo. Muitas vezes nós não oramos para que Cristo venha, porque nós temos receio. E isso quer dizer que nós não o amamos. Se nós o amarmos, nós vamos desejar que Ele volte. Nós vamos desejar que Ele retorne com as suas vestes ensanguentadas por fazer justiça em toda a terra. Que a nossa busca, que as nossas canções, que as nossas danças, que as nossas palavras, que as nossas rodas de conversa sejam a respeito do retorno do amor para a terra. Se Cristo não for o ponto inicial e o ponto certo das nossas vidas, nós não temos nada. Se Cristo não for nossa maior riqueza, nós não temos nada. Se Cristo não for o nosso alimento, nós não temos nada. Se Cristo não for o anseio do nosso interior, nós não temos nada. Que Cristo seja Senhor sobre nós. E que nessa noite, em alguma forma, em algum momento, a gente seja pego pela angústia dEle, por quem nós ainda somos. Que Ele nos traga tristeza nesses dias, pela nossa conduta falida e mentirosa, por todas as vezes que dizemos que amamos e não o amamos, por todas as vezes que dizemos que o conhecemos e vivemos de forma indigna. Que Ele nos traga temor, que a gente chore, que a gente perca os nossos dias, para que Ele ganhe a nossa vida. Se a gente não amar Ele, se a gente não amar os seus mandamentos, tudo que nós vivemos na nossa caminhada, seja ela dentro da igreja ou fora dela, vai nos levar a uma vida de uma eternidade sem Deus. Gostaria de orar com vocês. Vamos ficar de pé?
Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. La 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 la. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo,
como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Nós sabemos, Deus, que todas as nossas debilidades, todas as nossas falhas, elas são preenchidas com o Teu amor. Você toca no mais obscuro do nosso interior e nós somos gratos por isso. Deus, nessa noite nós pedimos para que sejamos intolerantes a qualquer pecado. O pecado é aquilo que nos divide de você, é aquilo que nos afasta de você. Portanto, Deus, nos torne intolerantes a isso. Deus, nos torne pessoas que vivem de forma digna de conhecer você, de conhecer a obra que você realizou no Calvário. Jesus, nós não queremos uma vida longe de você ou uma vida fadada ao fracasso. Nós não desejamos viver, Deus, como aqueles que já ouviram, mas não te conhecem. Como aqueles que já falaram, mas nunca provaram de você. Deus, nos traz nesses dias arrependimento e angústia. Traz a nós lágrimas, Deus. Nos faz ver quem nós ainda somos. Nos mostra, Deus, diariamente, em todo o tempo, o quão maus somos e quão dependentes somos de Ti. Deus, não nos permita achar que somos senhores sobre nós e governarmos a nós mesmos. Tenha o trono da nossa vida. Sente-se e governe tudo o que quiseres. Deus, a nossa oração nesses dias é para que o nosso coração seja cheio de arrependimento e uma busca incessante por Te conhecer. Leva-nos à contemplação e só ali saberemos quem Tu és. Deus, arranca de nós todos os nossos brinquedos, arranca de nós todas as nossas paixões tolas, arranca de nós todo o romantismo de uma vida medíocre sem você. Nada é bom sem você, nada é suficiente se não for você, nada é excelente se não vier de você. Deus, nós não queremos viver uma vida desgraçada, nós não queremos viver uma vida onde não Te conhecemos. Leva-nos, Deus, a um lugar de angústia e de clamor por você, assim como a corça angustiada por águas procura. Nós procuramos angustiados por você. Nós clamamos por um lugar de dependência, onde não sabemos o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, onde andaremos, mas onde sabemos que sobre tudo Tu és o Senhor. Deus, nós não desejamos um outro alguém a não ser você. Deus, nós não precisamos de mais ninguém senão você. Deus, nada é bom se você não estiver. Doce Espírito, nos convença do nosso pecado, nos convença do juízo, nos convença de você. Doce Espírito, nós não conseguimos por nós mesmos e temos um nível de dependência extrema por você. Não deixe que venhamos a mentir para nós mesmos achando que conseguiremos. Nós não conseguiremos, Jesus. Não nos deixe andar como tolos. Não nos deixe vagar por desertos sem Te conhecer. Jesus, traz a nós a consciência de que o nosso pecado nos afasta do único que é digno do nosso amor, do único que realmente nos ama. Deus, como podemos fugir da verdade e da vida?
Nos amarre a você, amarre os nossos pensamentos a você, arranque os nossos pensamentos imorais, os nossos pensamentos ruins e nos traz os teus pensamentos sobre nós. Faz-nos conhecer você e nos torna conhecidos por Ti. Não nos deixe mentir para nós mesmos, mas por favor, nos encontra nessa noite. Nos marca com você e nos mostra que sem você não há vida. Nos faz nos arrepender das nossas maldades, da nossa cobiça, da nossa inveja, dos nossos ciúmes. Não deixe-nos ser escravos de nós mesmos. Nós não sabemos nos governar, nós não sabemos como governar a nossa própria vontade. Deus, nessa noite, traz a nós temor e reverência diante de quem Tu és. Não nos deixe Te ver como um mero amigo, você é muito mais que isso. Nos deixe Te ver como Criador e fundamentador de toda boa obra. Nos deixe Te ver na totalidade daquilo que você deseja mostrar a nós. Nós desejamos Te conhecer, Jesus, e permanecer em você. Em Teu nome, Jesus, oramos e em Teu nome agradecemos, porque Tu és bom e tudo quanto fazes é bom, Jesus.